Fala galera, boa noite Brasil, boa noite. Hoje sexta-feira, 7 de novembro, está chegando a hora da verdade, a hora do primeiro dia do vestibular do Enem 2025. E a todos vocês que estão aí do Colégio Farias Brito e do Sistema Farias Brito em todo o Brasil, vamos para mais uma aula show. Hoje o time aqui é pesadíssimo, tá? Porque muita linguagem, muita língua estrangeira a gente vai ver na noite de hoje, ok? Galerinha, e hoje o time, na verdade, é um trio de primeira linha, tá? Hoje a nossa equipe, olha aí, diretor, quem é que tá aqui pronto para dar as principais dicas para você ser aprovado no próximo domingo no Enem 2025? Olha aí, ao meu lado, essa equipe extraordinária. Deu boa noite aí, professor Souza Nunes. Olá, boa noite, moçada maravilhosa, uma noite luminosa, né? E mais luminosa vai ficar o dia da prova, dia 9 de novembro, né? Com esta luz, o grande Ademar, né? Ana Paula, a gente vai trazer aqui para vocês, né? Com certeza, uma revisão maravilhosa, tocando os pontos mais importantes da prova de linguagens. Show de bola! Graças a Deus, vai dar tudo certo domingo, hein? Galerinha, do Pará pro mundo, nosso grande Ademar Garcia. Esse cara é fera. Good night, professor. Good evening, my friend. Oh, yes. Tudo bem, né, meu povo? Beleza pura? Estamos aqui em mais um programinha para a gente conversar um pouco sobre as línguas estrangeiras. Professor Souza aí, com a parte da língua portuguesa. Eu sei que você vai aprender muita coisa hoje à noite, a gente vai rever algumas coisas importantes aqui, e é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês, tá bom? Show de bola! E direto do Mercosul, professora Ana Paula, para dar o seu show em espanhol. Buenas noches, professora! Buenas noches, muito gusto estar por acá mais uma vez. E assim, muito feliz porque estamos aqui com a certeza de que vocês irão fazer uma excelente prova de língua estrangeira, tanto de espanhol quanto de inglês. O que você escolher com certeza será um sucesso. Estamos aqui para lembrar algumas coisas importantes para a prova de domingo e é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Show de bola! Já viu aí, né, galera? Não pode perder, compartilha esse vídeo aí para todo mundo, porque hoje a aula é muito importante para a sua aprovação. Porém, Farias Brito, do bebê ao avô. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abá, FB é bé, F baby, cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito, 90 anos de lições para toda a vida. A gente não para de aprender, vai do bebê até o avô. Vamos lá, galerinha, sem perder muito tempo, porque hoje, ó, a máquina é pesada, tá? Professor Souza, o grande professor Souza Nunes, primeira questão da noite, meu amigo. Olá, moçada maravilhosa, vamos aí à primeira questão de língua portuguesa, a questão de linguagens. Uma entrevista, um texto que tem uma entrevista com o José Luiz Fiorim, de maio de 2023, né? Apresentação de entrevista realizada com José Luiz Fiorim, no dia 19 de maio de 2023, pelos alunos de mestrado do curso de pós-graduação em Letras CPGL da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na disciplina Procedimentos de Constituição do Texto.
ministrada pelo professor doutor Alexandre Marcelo Bueno. Qual é a importância da linguística para outras áreas do conhecimento? A pergunta ao professor José Luiz Fiorin, que responde: a língua é importante para tudo na vida. No momento em que nascemos, quando não sabíamos falar, e somos cercados de língua até o momento de nossa morte. Quando somos consolados das dores, estamos cercados pela língua. Toda a nossa relação com a realidade é mediada pela linguagem, diz Fiorin. E continua. E, portanto, uma disciplina que estuda a linguagem tem uma importância muito grande. Tanto que hoje penso que a computação só pode dar um salto. Bem, ela está dando um salto com os grandes corpora, plural de corpos, né? Mas ela também apenas dará um salto à medida que for imitando a capacidade de linguagem humana. Por isso, a linguística tem uma importância muito grande para a computação, que significa ter importância para todas as áreas das ciências humanas. Mas, por outro lado, a linguística também tem influência muito grande ao longo do século XX, ao fornecer métodos e técnicas para outras ciências. Lembro-me de duas: a antropologia estrutural, criada por Claude Lévi-Strauss, recebeu da linguística todos os métodos. Ele registrou-os a partir dos métodos da linguística estrutural, depois de ter feito um curso de fonologia com Roman Jacobson em Nova York, para onde os dois haviam fugido do nazismo. E Jacques Lacan cria toda a psicanálise francesa a partir das ideias da linguística. Foi a resposta do Luiz Fiorin à pergunta primeira que lhe fizeram. O enunciado diz: as falas de José Fiorin, nessa entrevista, são representativas de uma variedade linguística. Então, nós estamos aí estudando variedades linguísticas. São 5 itens, cada item implica aí um tipo de variedade que, claro, né, de acordo com a situação, ela deve ser acionada. Vamos ao item A. É que a variedade linguística adotada por José Luiz Fiorin na sua entrevista é situacional, pois o contexto acadêmico exige o uso da linguagem formal e precisa. Nós sabemos que a variante situacional, ela se divide em formal ou informal. Porém, a fala de Luiz Fiorin, linguista, né, perceba aí a quantidade de jargões técnicos que ele usou na sua área, vai muito além fora da mera formalidade. É formal, mas vai além. É técnico. É um linguista falando dentro da sua área ocupacional. Ele responde como um linguista. Tá? As perguntas de alunos, né, do curso, né, da Universidade de Mackenzie. Então, o que é que é de esperar do Luiz Fiorin? Ele respondesse à altura da sua ocupação, da sua profissão, usando termos técnicos daquela área específica. Então, não pode ser situacional, porque extrapola meramente o formal. Tem o formal e tem o preciso, mas só dizer formal e preciso não alcança exatamente, né, a fala do Fiorin, porque ele fala a partir da sua ocupação. Regional, pois há expressões que refletem o modo de falar, não. Regional são palavras típicas de uma região. Tomemos, por exemplo, o caso da obra de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, lá, aquele romance inicial, Ana Terra. Lá tem a palavra sanga. Sanga é regato, riacho, típico de uma região. E no Ceará é diferente. Varia de cada... Então, ali é regional. Sociocultural, pois o discurso revela o nível de escolaridade. Sim, mas no caso não é sociocultural. Na verdade, está em evidência a fala de um profissional de linguística adotando termos técnicos da sua área. Então, observe a intencionalidade a partir da fala. Geracional, aí são gírias, expressões típicas do jovem, expressões típicas de uma pessoa mais idosa, ou seja, de acordo com a idade e de acordo, portanto, não é o caso geracional. Não está em questão a geração aí. Ocupacional, pois utiliza terminologia e conceitos específicos
da área da linguística e seu campo de pesquisa. Então, o discurso de Fiorin está repleto de vocabulário técnico e jargão especializado da área de linguística e teoria do discurso. Termos como linguagem humana, corpora, fonologia, linguística estrutural, antropologia cultural, que caracteriza a variedade ocupacional, ou seja, típica da área profissional de Luiz Fiorin, o que marca aí a letra E de Eva. Tudo bem, moçada? É isso aí, fique atento. No ano passado também questões semelhantes caíram. Uma entrevista com o Evanildo Bechara, saudoso gramático que faleceu este ano. É isso aí. Vamos seguindo. Show! Que show, hein? Viu aí, né? O homem é bom demais, galerinha. Então vamos lá para a segunda questão da noite com o meu grande parceirão, professor Ademar, do Pará, da Amazônia, para o mundo todo, destilando aí o seu inglês impecável. Bom, agora que todo mundo sabe que eu sou do Pará, era um segredo disso. Tô brincando. Bom, galerinha, vamos lá então. Então eu trouxe aqui duas questões pra gente hoje, pra gente conversar. E a primeira traz esse texto aqui pra gente, tá? 4 parágrafozinhos, mas normalmente na prova do Enem a gente costuma ter ali no máximo 3, tá? Bom, olha aí o que diz o título pra gente, fica bem atento aí ao título de qualquer texto que você encontra, né? Ele vai resumir para você a ideia principal do texto, pelo menos o principal, né, o que nós temos ali a encontrar mais adiante. Então ele diz aí, ó, Irreversible collapse of Antarctic glaciers has begun, studies say. Então, um colapso irreversível da Antártica, dos glaciais, né, das geleiras da Antártica, começou, né? Esse colapso irreversível começou, afirmam os estudos, né? Então, a gente já está conversando aqui com o mundo, né? Com o mundo, a gente está trazendo aqui a ideia de que o aquecimento global vai trazer essas modificações no meio ambiente, tá? Então, olha o que diz o nosso primeiro parágrafo, ó. A slow motion and irreversible collapse of a massive cluster of glaciers in Antarctica has begun and could cause sea levels to rise. Então, esse colapso poderia fazer com que o nível do oceano ao redor do planeta, across the planet, ele pode subir, né? To rise, o verbo se erguer, subir, aumentar de nível, né? By another 4 feet within 200 years. Então, ele pode aumentar de nível em cerca ali de 4 pés, né? Algo aproximadamente em torno aí de 1,22 metros, tá? Beleza? Pouco mais de 1 metro de altura aí, tá? Scientists concluded in 2 studies released on Monday. Okay? Então, a partir dos estudos, essa foi a conclusão, tá? Researchers had previously estimated that clusters in the Amundsen Sea region of the Western Antarctic ice sheet would last for thousands of years despite global change. Então, os pesquisadores, eles haviam estimado, né, que esse aglomerado aí de geleiras nessa região aí de Amundsen, no mar de Amundsen, na região oeste da Antártica, do gelo antártico, ele duraria por milhares de anos, apesar da mudança climática, né? Mas os novos estudos descobriram que a perda está acontecendo, is underway now, as warming ocean waters melts away the base of the ice shelf. Então, por conta aí do aquecimento global, essa base ali de gelo ela vem sendo derretendo, né? Ó, warming ocean, né? Então tem aquecido os oceanos, water melts away, então a água, né? Ele vai dissolvendo ali o gelo, né? The ice shelf, né? A camada de gelo, tá? And is occurring far more rapidly than scientists expected. Então está acontecendo muito mais rápido do que os cientistas esperavam acontecer, tá bom? The warming water is tied to several environment phenomena, então está ligado nesse aquecimento da água, ela está ligada, tied, né, amarrada a diversos fatores ambientais, né, fenômenos ambientais, incluindo a warming of the planet driven by emission from human activity and depleted ozone. Então, ele está ligado aí a a emissão, né? A emissão está sendo conduzida por essa emissão das atividades humanas, né? E da redução da camada de ozônio aí, tá bom?
que tem mudado os padrões do vento na área e esses estudos descobriram isso. E aqui nós vamos para a parte final do texto e que é exatamente o que nós temos, as duas expressões que estão sendo utilizadas aqui no comando da questão, ó, red button e stop this, tá? Então, olha o que ele diz aí, ó. O cientista Eric Regnott, né, ele diz aí, ó, there's no red button to stop this. Não existe botão vermelho, né, botão de emergência para parar isso, to stop this. Então, ele quer saber aqui, ó, o aquecimento global é uma ameaça cada vez mais evidente em diversas partes do mundo. Ao associarmos as expressões red button, botão vermelho, e stop this, parar isso, esse fenômeno, né, depreende-se que as estruturas foram utilizadas no texto para. Então, qual foi o propósito? Por que ele falou sobre isso? Ora, ele falou que não existe botão vermelho para parar isso, porque esse aquecimento, a forma como tem acontecido, ele é irreversível, né? Diante do derretimento das calotas polares e tudo mais. Então, se você observar e ler com carinho o item B, você percebe que ele é nossa resposta correta. Ó. Ele foi utilizado no texto para usar uma metáfora do botão inexistente para afirmar a irreversibilidade e a falta de solução imediata, beleza? Os demais itens, por exemplo, estabelecer um marco operacional para acionar respostas humanas rápidas do aquecimento constatado, na verdade, quando ele usa essas expressões, ele não está se referindo a esse marco operacional. Ele está assim, ele chama a atenção, né? O red button chama a atenção, mas não foi o intuito dessa expressão de ser utilizada com esse propósito, tá bom? Convocar autoridades e público a ativar protocolos de emergência, né, dá essa ideia do botão vermelho, né, mas não está ligado com esse item aí. Anunciar a disponibilidade de medidas regulatórias e tecnológicas capazes de paralisar o processo em curso. Ele já falou no texto que é impossível voltar, né, é impossível parar. Relativizar a gravidade do fenômeno ao sugerir que decisões políticas poderiam reverter o quadro, sem dificuldade. Então, reverter sem dificuldade, a gente sabe que o máximo que a gente consegue diante desse cenário é mitigar os efeitos. Beleza? Portanto, o nosso item aí é o item B de bola. De volta com você, Rafael. Show de bola, um texto falando sobre um dos temas mais importantes para o Enem, para os vestibulares do Brasil, que é a questão ambiental, aquecimento global. E tu viu o nível do inglês do homem, né, Souza? Altíssimo. Altíssimo. Claríssimo. Um homem desse na COP30 dando um show lá, hein, pro mundo inteiro. Mais impactante. Ele do Pará, direto, né? Pois não é? Hein? O que é que você acha? Vamos lá, galerinha. Farias Brito, primeiro e único sempre. A escola que eu mais gosto é a primeira em aprovações Itaime em todas as cidades. A escola de minha preferência é destaque em Olimpíadas e já representou o Brasil em 62 países. Eu prefiro a escola que mais aprova em medicina. A escola que eu estudei é a primeira do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Essas escolas são uma só e ela está sempre em primeiro. Farias Brito, primeiro e único, sempre. Agora para a terceira questão da noite, segunda questão do mestre Souza Nunes, falando também sobre variedade linguística, Souza. É isso aí, moçada. Outra importante questão trata de um assunto similar à da questão anterior, muito recorrente no Enem, por isso, fiquem muito atentos, a questão anterior dialoga com esta, no outro viés é a única diferença. Veja aí o texto de uma pesquisa da UFBA, né, sobre o repositório baiano. No estado da Bahia, a fala apresenta particularidades que revelam a heterogeneidade do português brasileiro como um todo. Por exemplo, a maneira de usar o pronome agente como sujeito em lugar de nós, ou a presença de vozes lexicais específicas no convívio social e no comportamento cotidiano dos falantes. É o que diz aí o fragmento da pesquisa linguística sobre o falar da Bahia. Aí vem depois um outro comentário numa revista Signum, Estudos da Linguagem Londrina, sobre o mesmo assunto. Estudos apontam que os ludovicenses, habitantes da capital de Salvador, produzem muitos metacomentários. O que são metacomentários, professor?
são comentários sobre a própria linguagem, né? Meta aí que explica, comentário autoexplicativo sobre a própria forma de falar e manifestam crença de que falam um bom português da Bahia. Bem, a questão diz o seguinte: as passagens apresentadas apontam para o fato de que as variedades linguísticas baianas, é muito importante que você fique atento ao enunciado. O enunciado é a diretriz. O enunciado você deve seguir como quem segue durante uma redação, estritamente ao tema estabelecido. Você foge ao que diz o enunciado, equivale à fuga temática. Você pode tangenciar e quanto mais tangencia, mais distante fica do item verdadeiro, né? Mais próximo fica dos itens distratores, né? E mais distante do item verdadeiro. Então, a primeira questão diz o seguinte: essas variedades linguísticas baianas impedem completamente o entendimento mútuo entre falantes de diferentes regiões do Brasil. No momento algum, o texto diz que esse modo de falar, essa peculiaridade linguística, né, que marca a heterogeneidade, ou seja, a diversidade do português brasileiro. Está dizendo que fala o português brasileiro numa vertente um pouco diferente. E como eles são eles produzem meta-comentários, quer dizer, eles explicam à medida que falam, o que subentende não ser incompreensível a sua fala, já que é meta-comentário, como que é metalinguístico, tá? Então, essas vozes lexicais específicas, ou seja, vocábulos específicos, típicos da Bahia, tá? Como pronomes, né, atitudes linguísticas, etc. Então, falso, a palavra impedimento aí. Somente valoriza o discurso formal da norma padrão, desprezando traços regionais. Pelo contrário, eles valorizam os traços regionais, tá? Não os desprezam e não falam em norma padrão. Tá? Parece-me distante aí da norma padrão, valorizando o quê? O discurso próprio da Bahia, com meta-comentários. Então, falso item. Fazem parte integrante do português brasileiro, está bem claro quando diz aqui, ó, veja bem, revela a heterogeneidade do português brasileiro, ou seja, eles usam um linguajar muito típico da região, ou seja, um regionalismo, mas isso é marca do português brasileiro, né? As regiões brasileiras falam português a cada um a seu modo. Há pouco tempo falava que Érico Veríssimo, do romance Ana Terra, da série O Tempo e o Vento, né? Continente, Retrato, Arquipélago, 400 anos de história, ele usa a palavra sanga para designar uma espécie de regato, um córrego, ali onde Ana Terra teve relações com Pedro Missioneiro, na famosa história que leva o nome dela, né? Tudo bem? Então, sanga é o regionalismo. Como aqui no Ceará, tem os seus, e cada região tipicamente. Então, há uma heterogeneidade do português brasileiro. Então, ele é um deles. Então, nada de negar, falam de fato esse português, agora representando sua diversidade interna, ou seja, a diversidade própria da Bahia, o interno dentro do estado baiano. E eles gostam disso e entendem que eles falam, né? Veja bem aqui, falam um português, que é a informação, falam um bom português da Bahia. Tem consciência disso, né? Da sua variedade linguística. Isso é verdadeiro, né? Quer dizer, tem um vocabulário próprio, um léxico próprio, um pronome próprio, que o agente, né? Significando nós. Quer dizer, é muito forte isso deles. A letra E exige a criação de dicionário especial? Não. Eles, quando certamente encontram alguém de outra região, eles usam o quê para se compreenderem? Meta-comentários. Ou seja, eles próprios explicam a linguagem, o que afasta a necessidade de um dicionário especial para complementar. São restritas a contextos informais de comunicação, não sendo aceitáveis em palestras ou meios de ensino. Olha, a informação do item esse distrator, extrapola completamente o que diz a matéria que estuda a linguagem, né, as variedades linguísticas usadas na Bahia. Falso, o item. Resposta, letra C
de casa, não é isso? Você vai marcar no dia da prova, aí brilhar intensamente, como brilham todos os alunos do FB. Correto? É isso, mestre? Show! Olha aí. Botar boneco. Pode entrar nessa conexão aí? É uma variedade muito própria aqui do Ceará. Muito próprio. Rapaz, fulano tal tá botando boneco, rapaz. Olha aí. Isso. Então entra aí nessa discussão e pode cair numa prova nacional. Ilustrando o linguajar cearense, né? O cearense. Cearenseis, né? É verdade. Cearenseis. É verdade. Esse Brasil é muito grande, né, pessoal? Então, pelo fato do Brasil ser um país muito grande, existem diversas realidades. Há uma questão geográfica, há uma questão histórica. O Brasil é um país que foi formado, a sociedade brasileira é formada pela influência de vários povos, o que acaba tendo essa riqueza aí nesse imenso Brasil guaranil. Muito bem, agora vamos para a primeira questão de espanhol, a nossa representante do Mercosul, professora Ana Paula de seu show. Boa noite, nós estamos aqui somente para relembrar algumas coisas, alguns pontos importantes. Claro que depois desse espetacular show com Souza Nunes, com o Ademar, eu tenho aqui que a altura, né, com o espanhol, e sempre trazendo aquelas partes mais importantes, sabendo que o espanhol, pela semelhança com o português, o meu aluno tem que tomar muito cuidado na hora da leitura do texto. É muito importante, eu sempre falo isso em sala de aula, a importância de você ler o texto por inteiro. Às vezes você, professora, eu vou lá no comando da questão, muito cuidado. No espanhol nós trabalhamos, e você vê isso com muita frequência em sala de aula, os heterossemânticos, são aquelas palavras que escrevem igual ao português e o significado é totalmente diferente. Como é que eu vou identificar essas palavras? Através da leitura do texto. Né? Então, sempre aqui nós orientamos para você ir com o nosso passo a passo. Lê o texto, comando da questão e todas as opções. O espanhol, repito, pela semelhança do português, então nós temos que ter muito cuidado. E eu trouxe aqui um exemplo de um texto onde eu tenho aqui como título Pequeno Hermano. Ora, se eu for traduzir aquela tradução direta, eu tenho o quê? O pequeno irmão. Só que quando você começa a ler o texto, olha a importância da leitura do texto. Você percebe que não se trata aí do pequeno irmão. Então não tenha pressa, faça a leitura do texto, tire a ideia central do texto. É muito importante você saber o que é que você está lendo. Então nada de muita pressa no que diz respeito à prova de espanhol, tá? Acompanhe comigo a leitura do texto. Pequeno hermano es, no cabe duda, el instrumento más presente y más poderoso de todos los que entraron en nuestras vidas. Ni la televisión, ni el ordenador. No hablemos ya del obsoleto fax, o de las agendas, o los libros electrónicos ha tenido tal influencia, tal predicamento sobre nosotros. El móvil somos nosotros mismos. Todo desactivado inerte, inócuo, já les digo, e de repente tras um viaje e 3 ou 4 imprudentes fotos salta um abismo em la pantalla. Com sonido, además, pese a que tenho também todas as alertas desactivadas. E mi monstro doméstico me disse, tienes un recuerdo nuevo. Lo repetiré, tienes un recuerdo nuevo. E tu, que sabes? E a ti, máquina demoníaca, que te importa? Como te atreves a decirme que son ou não são mis recuerdos? Que es esta intromisión, este descaro? El pequeño hermano lo sabe casi todo. Solo hay una esperanza, que la obsolencia programada mate antes al pequeño hermano y que nosotros sigamos vivos com os recuerdos que nos dê la gana. Observe que com a leitura do texto você percebe que esse pequeno hermano, que o texto chama de máquina demoníaca, monstro doméstico, ele está fazendo referência a quê? Ao celular. Professor, eu não vi a palavra celular aí no texto. Móvel. El móvel somos nosotros mismos.
E é importante as duas expressões que ele usa aí para o Mobbing, né? Que é monstro doméstico e máquina demoníaca. Vamos perceber aqui qual é o comando da questão. Já entendi a ideia central, vou agora para o comando da questão. No texto, o autor faz uma crítica à importância de você perceber o comando da questão. Claro que eu vou ter opções aí que o texto fala, mas o texto não está perguntando as ideias que eu encontrei lá no texto. Está perguntando o quê? A crítica. Monstro doméstico, chamando a sua atenção. Máquina demoníaca. Então, a crítica é o conhecimento das pessoas sobre as tecnologias? Item B, uso do celular alheio por pessoas desautorizadas? Item C, funcionamento de recursos tecnológicos obsoletos, antigos, que não se usa mais. Lá no texto, ele coloca o exemplo de fax, né? Item D, ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. Professor, essa palavra ingerência, eu fiquei na dúvida. Ora, se eu tenho gerência, se eu estou gerenciando alguma coisa, a ingerência é o não, é o negativo, né? Ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. Outra coisa importante também é você entender o que você está lendo. Item E, falta de informação sobre a configuração de alertas no celular. Ora, qual é a crítica que o texto faz com relação a essa máquina demoníaca, esse monstro? É a resposta correta, item D, que é a ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. Então, resposta correta, item D. Observe a importância da leitura do texto. Professor, às vezes eu fico preocupado com tradução. Não traduz uma palavra que você não tem segurança. Aproveite a semelhança do espanhol com o português para você fazer uma leitura e tirar exatamente a ideia central do texto. Sensacional. Que a questão boa fala também do nosso dia a dia, né? Não só com o texto de inglês, acho que assim, ademais, os textos de inglês e espanhol trazem temas importantes aí para o nosso dia a dia. Perfeito? Vamos lá, galerinha. Farias Brito, o maior campeão de vestibular no Brasil. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saiu o resultado do Enem. Farias Brito, primeiro lugar do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. Show de bola, galerinha. Vamos lá. Terceira questão agora com o professor Souza Nunes, falando sobre estilo literário e Machado de Assis. Eita, pau Pereira. É isso mesmo, moçada. Olha uma questão excelente sobre linguagem e estilo em Machado de Assis. Como é que um escritor, com a economia linguística que ele praticou, conseguiu produzir uma obra extraordinária, sobretudo a partir de 1881, quando publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Falecendo em 1908, né? Quando publica o seu romance maior, o seu Canto de Cisne, né? E bem, Memorial de Aires, né? Que é a obra que ele publica e logo depois falece, né? Aí nós temos um texto básico que diz o seguinte: a frase machadiana é simples, sem enfeites, sem adornos, sem aquele adorno parnasiano, né? E os períodos, em geral, são curtos. As palavras muito bem escolhidas e não há vocabulário difícil, quer dizer, é acessível. Mas, com esses recursos limitados, Machado consegue um estilo de extraordinária expressividade com um fraseado de agilidade incomparável. Ele faz mais usando menos, né? Veja aí que é um traço da modernidade, né? Brás Cubas, a obra dele, Memórias Póstumas, já antecipa
a modernidade, ainda no realismo. Muito bem. Então aí a fonte, Achar Francisco, Memórias Pó de Brás Cubas, marca um momento do cenário literário nacional, porque é a guinada do romantismo para o realismo. Bem, é um romance divisor de águas. No trecho apresentado, o destaque dado ao estilo de Machado de Assis indica, sobretudo, e seu modo de escrever. Então, sobretudo é principalmente, especialmente, com todo o relevo. Então, fique cuidado com o enunciado. E uma palavrinha ou outra que ilumina ou obscurece tudo. Se distancia completamente da oralidade cotidiana, numa escolha deliberada de linguagem formalizada, não. Primeiro, não há essa ideia de distanciamento completo da oralidade cotidiana, nem uma escolha consciente, decidida, de linguagem formalizada. O texto fala no equilíbrio linguístico, que é exatamente essa do Machado de Assis. Tá? Deixa eu localizar aqui o final. É simples, portanto, tira a ideia de formalidade. Sem efeitos, são curtos períodos, mas com recursos limitados, consegue um estilo extraordinária expressividade, alcance de efeito, e um fraseado de agilidade incomparável. Então, nada aqui de formalidade, até porque a frase machadiana tem uma informalidade, aquela conversa com o leitor, que quebra aquele protocolo lá da linguagem romântica. Se aproxima da fala popular ao adotar frases curtas e escolhas vocabulares comuns do dia a dia. Também este item extrapola. Não encontramos no texto nada que ampare a afirmação da letra B. Podemos dizer que até lembra um pouco popular, mas ele fala de frases curtas, entende? Frases curtas. Tudo bem, mas nem toda frase curta é popular, tá? E escolhas vocabulários comuns do dia a dia. O que ele fala sobre escolhas aqui do Machado de Assis? Veja aqui. Curtos, muito bem escolhidas, então há um critério aqui. Há uma escolha. Todos sabem que o estilo é resultado de uma escolha. Então Machado escolhe palavras que vão produzir um efeito que vão além da banalidade. A linguagem coloquial, popular, ela não faz escolhas deliberadas, conscientes. Por isso, o item não ampara, não é amparado pelo texto. Privilegia, veja bem, privilegia o jargão técnico e intelectual, favorecendo elites, não. Isso aqui era muito próprio do estilo parnasiano. Olavo Bilac, Latino Coelho, nada do estilo machadiano. Há uma aproximação do leitor, porém uma linguagem cuidada, escolha deliberada, com efeitos de permanência de sentido. Busca uma mediação entre linguagem coloquial e linguagem literária, ou seja, um equilíbrio, nem mais para o coloquial, nem menos literária. Então, uma soma bem equilibrada, uma proporção áurea da linguagem, com recursos precisos e contidos. Contidos implica controlados. Controlados pelo quê? Pela escolha conscienciosa. Machado tinha vindo do romantismo e foi depurando o seu estilo. Quando chega ao realismo, ele alcança exatamente o quê? Essa precisão, essa contenção, nem mais, nem menos, tudo na medida certa, que é exatamente a mediania da linguagem. Então a letra D traduz muito bem. E a letra E diz, enfatiza a grafia experimental e a construção anárquica dos períodos, em ruptura com a norma culta. Mesmo não há ruptura com a norma padrão. A linguagem machadiana é exemplar. Agora, enfatiza a grafia experimental, não, experimentalismo é lá da década de 30, de 22, 30 também. Aliás, 45,
com João Cabral Melo Neto. Depois, lá nos anos 50, com os irmãos Campos e Décio Pinatari, que é a poesia concreta. Aqui não, nem anárquica. É muito bem escolhida, contida, controlada. É o Machado de Assis, na medida certa, esse Machado bem afiado, que nunca cansamos de ler e de aprender. Lendo Dom Casmurro, por exemplo, pela milésima vez, é como se lêssemos pela primeira vez. Machado, sempre Machado. Um abraço. É isso aí. Letra D de dado. É isso aí, moçada. Show de bola. Grande Machado de Assis. O homem é bom, né, galerinha? Vamos agora para a segunda e última questão de inglês do nosso grande amazônico, meu parceiro Ademazão. Homem da COP. O homem da COP, olha aí. E aí, meu povo, vamos lá então, né? Questão de número 6 aí, nós temos aí um cartoon. Olha aí o que diz aí pra gente, ó. Nós temos uma professora na sala de aula e ela diz o seguinte, ó. Children, today we're gonna learn code. It is important for a prosperous future. Hoje nós vamos aprender to code, how to code, né? Programar, programação. We're going to learn code. É importante para um futuro próspero. Se você olhar aqui atrás, né, no quadro, tem algumas coisas, program, né? Tem algumas palavrinhas assim referentes aí à programação, tá? Beleza? E aí a aluna levanta a mão e diz o seguinte, teacher, after that, aliás, teacher não é comum você chamar um professor de teacher, tá? Em inglês você vai chamar pelo título de Mr., mais o sobrenome, tá? Aqui a gente tem uma aproximação aí do que a gente tem, por exemplo, em língua portuguesa, tá? Então, teacher, after that, could you learn how to survive in a civilization threatened by ecosystem collapse, rising sea levels and the resulting geopolitical turmoil, armed conflict, and the increasing polarization of ideological orientations and humanity's seemingly insatiable appetite for stuff? Então, olha só que legal, né? Beleza, professora, legal que você está querendo nos ensinar programação, mas depois disso, after that, a gente poderia aprender como sobreviver em uma civilização ameaçada por um ecossistema em colapso, por rising sea levels, né, por níveis, né, crescentes do mar, e a turbulência resultante de conflitos geopolíticos armados, né, conflitos armados e a crescente polarização de orientações ideológicas e esse apetite aparentemente, seemingly, insaciável da humanidade por coisas, for stuff, né? Então observa aqui que a aluna ela não está se opondo a aprender, né, a programar, né, a programação para esse futuro próspero que a professora fala, mas ela coloca em pauta outros assuntos que são relevantes para você aprender a sobreviver nessa civilização, né? Beleza? Então, olha aí o comando, ó. A crítica implícita na fala da aluna sugere. Letra A desvalorização do saber tecnológico parou aí já, ó. Ela não está desvalorizando a programação. Ela diz que é importante aprender a programar, ok, mas existem outros assuntos que também são relevantes, tá? Então, não é o nosso item A, ó. Desvalorização do saber tecnológico como ferramenta para o futuro, defendendo um retorno à formação educacional centrada nas ciências humanas. Não é esse a vertente, né, o que ela está defendendo aí, beleza? Letra B, uma descrença generalizada da juventude quanto ao futuro. Ela não está falando disso, né? Ela está falando de, no final das contas, de se preparar para esse futuro, beleza? Então, não é questão de descrença, né? Ó, o que causa o desinteresse em aprender competências profissionais exigidas pelo mercado de trabalho. Não é esse o foco da fala da garota. Letra C, a dificuldade dos estudantes em se conectar com disciplinas mais complexas. Não, ela não está com dificuldade em aprender como programar, ela não está dizendo que é difícil aprender a programar, tá? Demonstrando preferir o debate a temas de maior apelo nas mídias digitais. Não é esse o intuito dela, né? Letra D de dado, a necessidade de substituir o ensino das habilidades digitais por treinamentos práticos. Em nenhum momento ela falou de substituição, né? Por treinamentos práticos de sobrevivência em cenários de colapsos e desastres globais. Então, ela não falou sobre substituição, ela falou de agregar, né? Ela falou de somar a essa capacidade de programar outros conhecimentos.
E o item E é o nosso item correto, né? O desalinhamento entre o currículo escolar focado em prosperidade econômica e as urgências geradas pelas crises socioambientais e políticas contemporâneas. Então, beleza, você tem um currículo que vai te ensinar a programar, mas vamos aprender também para a vida, né? Determinadas habilidades, determinados assuntos que vão fazer a diferença ao longo da sua jornada. Beleza pura? É isso. Letra E. Tranquilo? Ok, Rafa? É com você. Show de bola. Mais uma questãozinha envolvendo aí temas importantes, né? No caso aí, educação. Primeiramente, questões ambientais, educação, futuro, perspectivas para a juventude, né? Muito bem, galera. Conceito máximo, Centro Universitário Farias Brito. O Centro Universitário Farias Brito acaba de ser avaliado pelo MEC e obteve conceito máximo. Em todos os 47 indicadores avaliados, o FB-Uni recebeu o conceito máximo do MEC. FB-Uni, conceito institucional máximo em 100% dos indicadores do MEC. O FB-Uni é o máximo em tudo para quem quer ser o máximo. Centro Universitário Farias Brito, o máximo. E agora nós vamos para a última questão também do professor Souza Nunes, falando de Drummond de Andrade. Grande Drummond de Andrade, poeta de Itabira do Mato Dentro, né? Quem não conhece, no meio do caminho tinha uma pedra. Quem não teve uma pedra no meio do caminho, né? O poeta conseguiu metaforizar essa questão existencial, a vida e suas dificuldades. E aqui ele nos dá um poema que trata do período belicoso da humanidade, na Segunda Guerra Mundial, o seu famoso livro Sentimento do Mundo. Poeta preocupado com o destino da humanidade. É esse poema, A Noite Dissolve os Homens. A noite é a guerra, é a morte, é tudo quanto simboliza a atrocidade humana. Diz o poeta, a noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos e nem tão poucos rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo, o mundo não tem remédio, os suicidas tinham razão. Aurora, entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender. Você percebe que nesta primeira estrofe há todo um sentimento de pessimismo, negacionismo, né? Desencanto, tá? De que a noite está vencendo, a morte está vencendo. De repente uma palavra de esperança, aurora, que simboliza o amanhecer, aqui personificada. Aurora, aqui um vocativo, uma personificação evocadora. Aurora, entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirá com todos os homens. A ideia da democracia. Verso, que são os aliados, versus a força oposta, né, de Hitler e outros. Sob um véu úmido de raivas, queixas e humilhações, adivinho de que sobes, vaporóseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contar de teus dedos frios que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão,
como sinal verde e peremptório, firme e decisivo. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, o fim. Minha carne estremece na certeza da tua vinda. O suor é óleo suave, as mãos são sobreviventes. Dos sobreviventes se enlaçam, os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, aurora. Perceba que o que vem, né? O advérbio, aliás, a conjunção adversativa comanda todo o argumento decisivo. Portanto, prevalece uma noção positiva sobre a negatividade semeada pela noite. Dois fenômenos aí, noite e aurora. A aurora, no pensar do poeta, no anunciar vaticínio do poeta, vence a noite. Bem, então nós temos aí o texto e vamos às questões. No poema de Drummond, a construção de sentido se organiza em torno de um procedimento estilístico. Lembre que estilo é escolha. Machado escolhe um meio termo, né, entre as linguagens, produzindo um estilo próprio, característico, suave, acessível e morredouro. Aqui Drummond também faz escolhas de palavras para construir um sentido. Tudo bem? Então vamos à questão. Recorre a metáforas bélicas para retratar o heroísmo individual do eu lírico diante das guerras mundiais. De fato, ele recorre a metáforas. A noite é a metáfora do nazifascismo. A aurora, a metáfora dos aliados, ou da vitória deles, mas não do eu individual. Coletivo aqui. Tá? Coletivo. Não do heroísmo do eu. O eu é um observador, um torcedor. Alterna descrições naturalistas e introspectivas para representar o ciclo entre sono e vigília. Não há ideia de sono e vigília. Embora fale de noite e fale de aurora, não se remete aí a dormir e acordar. Mas são metáforas da luta, né? Da luta entre o nazifascismo, apostando na vitória dos aliados. Emprega repetições sonoras e sintáticas com o objetivo de reforçar a musicalidade dos versos. Isso é coisa de simbolista, o que está longe do Drummond, que faz aí uma antítese, noite e aurora, para descrever o embate bélico e a vitória da aurora, que simboliza as forças aliadas na Guerra de 45. Emprega a repetição, já falamos que não, aproxima o discurso poético do tom confessional, revelando experiências pessoais, desalento amoroso. Não há amoroso aqui. Há uma certa tristeza, mas que é afastada, quando ele usa a imagem da aurora e nela acredita que esse vapor róseo, que vai transformar e vai fazer despertar até os corpos hirtos, que ganharão fluidez, energia, né? E então há um renascimento da esperança. Então, falso, o item D. Expressa o contraste simbólico entre a noite, imagem da destruição, e a aurora, metáfora da esperança coletiva. O embate entre as duas forças com a vitória da democracia das forças aliadas. É este o sentido que Drummond processa por meio do discurso estilístico, muito importante, sobretudo pelo emprego muito equilibrado da metáfora, aquilo que dá unidade de sentido ao poema e a luta pelo engajamento humano, que nos faz lembrar aquele poema chamado também Mãos Dadas, em que os homens estão tristes, porém o poeta acredita no homem, sobretudo no homem, e não no romantismo, coisa do passado,
que ele diz negar. Não sou poeta de um mundo caduco. Né? Que nos homens presentes, na vida presente, tal como acontece na imagem produzida pela Aurora para traduzir a esperança e a vitória em meio à guerra. Portanto, a questão de número 4 responde-se com a letra E. Show de bola, galerinha. Aí, questãozinha linda, a última questão de língua portuguesa para você gabaritar domingo, não esquece. Tá chegando a hora, galerinha. E pra gente finalizar a brilhante noite de sexta-feira, reta final, vamos para a última questão de espanhol com a professora Ana Paula. Vamos aqui terminar o nosso comentário, algumas dicas da prova de espanhol, trazendo um clássico da literatura espanhola, um texto de Gabriel García Márquez, né? Sempre é interessante com esses textos mais narrativos, essas questões mais narrativas. Às vezes o aluno diz, professor, eu começo a ler, mas não entendo. Gente, leia o texto por inteiro. É assustador ver o nome, Gabriel García Márquez, né? Clássico da literatura espanhola, mas você vê os detalhes, as nuances do texto, e eu trouxe essa parte narrativa de um texto onde ele usa uma expressão, tranquilo? Sempre encontramos questões com expressões em espanhol, e vale lembrar que algumas têm aquelas traduções diretas, outras não, mas acontece que eu lendo o texto, eu entendendo a ideia do texto, com certeza já lhe dá uma ajuda na hora de responder a questão. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. El dia em que lo iban a matar, você percebe que ele já afirma. Olha aí como é interessante você entender o que você está lendo. El dia em que lo iban a matar, Santiago Nassar, se levantou a las 5:30 de la mañana para esperar el buque em que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones, donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar, se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácido, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño, que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se le contaba en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en estos 2 sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precederam a sua muerte. Observe o início do texto, el dia que lo iban a matar, Santiago Nassar, e o final, él le había contado en las mañanas que precederam a sua muerte. Observe também que Plácida Lineiro, sua madre, tinha uma fama de interpretar sonhos. Não é isso que o texto diz? Tinha uma reputação muito bem ganada de intérprete de sonhos. Só que com o sonho do filho, que foi que aconteceu? Um augúrio aciago. E é justamente essa parte do texto em que vem a questão. E ele diz assim, na introdução do romance, o narrador destaca, resgata lembranças de Plácida Lineiro relacionadas a seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao a relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. Plácida, que era a mãe dele, tinha uma fama, uma reputação muito boa de interpretar sonhos.
Mas o sonho do filho, o que foi que aconteceu? Um augúrio aciago. Item B, destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Não esqueça que o texto deixa claro que ela tinha uma boa reputação. Só que com o filho, o que foi que aconteceu? Um augúrio aciago. Então ela errou, né? Ela teve um mau presságio. Item C, descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade. Item D, crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. Item E, presença recorrente dos elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. É importante levar em consideração que a mãe de Maurício Nassar, ela tinha, sim, uma boa reputação de interpretar sonhos. Mas, infelizmente, nos 2 sonhos do filho, que o filho teve, relatou para a mãe, ela não conseguiu interpretar esse sonho. E aí o texto diz que ele teve ele usa a expressão, né? Augúrio aciago. Então, o que é isso? A mãe, né, Plácida, foi incapaz de prever os sonhos do filho. Né? Então, a resposta correta seria o item B. É isso aí, galerinha. Farias Brito, aprovação total, Unicristos e Unifor. Saíram os resultados de 2 vestibulares para medicina da Unicristos. No primeiro, foram ofertadas 98 vagas e todas as 98 foram preenchidas por alunos do Farias Brito. O segundo vestibular da Unicristos para medicina tinha 50 vagas e todas as 50 vagas também foram conquistadas pelo Farias Brito em medicina. Farias Brito máximo em medicina. Galerinha, chegamos ao final, reta final, primeira semana do Enem, primeiro round, né? Primeiro round chegando ao fim e, obviamente, vamos aqui nos despedir dessa tropa de elite que deu um baile nessa noite, sexta-feira, para você se preparar e gabaritar a prova de linguagens envolvendo língua portuguesa e inglês ou espanhol. E aí, galerinha, queria que vocês dessem aí o recado final, cada um de vocês, obviamente, para essa galera que está na contagem final para a aprovação para o primeiro round do Enem 2025. Bem, moçada, ficou muito claro pelas aulas magníficas de hoje aqui, o grande Ademar e Ana Paula, muito claro que é um momento de polimento, né? Estamos aqui trazendo nada de novo, apenas reforçando a ideia de que você, aqui no Farias Brito, e você que estuda por meio das aulas do Farias Brito, online, diretamente presencial, está muito bem preparado para essa prova do domingo. Então, aqui é apenas aquele momento em que nós iluminamos aquele recanto que precisa relembrar. Mas você está muito bem preparado nas matérias, as áreas do conhecimento mais variadas, e a certeza disso virá no domingo com resultados maravilhosos. Então, língua portuguesa, linguagens, códigos, tecnologias, em espanhol, em inglês, ou propriamente da língua portuguesa, está muito bem talhado para o sucesso de vocês. Nós não temos a menor dúvida disso. É acreditar naquilo que você aprendeu e fazer a entrega, com certeza, brilhante neste domingo. Bem, desejando ao nosso aluno uma excelente prova, reitero aqui as palavras do Souza, com certeza vocês estão super preparados, qualquer escolha que você fizer, no caso de línguas estrangeiras, sabendo do cuidado, sempre chamando a atenção, do cuidado na hora da leitura, do cuidado na hora de ler a ideia central do texto, e eu tenho certeza absoluta que nós estaremos aqui esperando o resultado positivo com uma excelente aprovação, como sempre foi o Colégio Farias Brito. Maravilha, né, pessoal? E assim, né,
Você só tem ali 5 questões de língua inglesa ou de língua espanhola, tá? O nível do inglês que você precisa ter, ele não é muito avançado, não é muito difícil, a gente colocaria aí no nível intermediário, né, Souza? Diferente até um pouco da prova da Unicamp, né? Aqui que exige um conhecimento mais aprofundado de inglês. Então, a prova vai estar com aquele nível que a gente já conhece, nesse nível de questões que você já vem resolvendo, que a gente vem conversando aqui, tá bom? Então, assim, você não pode errar, né? As questões, elas são tranquilas, elas são relativamente fáceis. Então, para você, especialmente você que busca aqueles cursos mais concorridos, é importante que você tenha calma e consiga resolver as 5 de inglês ou as 5 de espanhol, até para isso, né, não afetar ali a tua pontuação de acordo com a TRI, beleza? Com a teoria de resposta ao item. Então, fica tranquilo, você está preparado, você está preparada para essa prova, e domingo a gente vai estar aqui também comentando essa prova ao vivo, não é isso, Souza? O Souza, a Ana Paula aqui, estaremos juntos aqui novamente, fazendo a cobertura ao vivo para você, comentando como é que foi a prova, e nós temos certeza que esse momento, quando chegar, vai ser um momento de tranquilidade para você, de sorrisos por ter marcado a alternativa correta e ter feito um bom trabalho nesse primeiro dia de prova, tá bom? A gente te espera por aqui e a gente deseja para vocês uma excelente prova, tranquilidade, paz, e que vocês fiquem bem, e a gente se encontra no próximo momento, tá bom? Tá vendo aí, né, galera? Eu falei, o show ia ser dado e o show foi apresentado por esses 3 grandes professores do Colégio Farias Brito. Vamos para o gabarito da noite, meu diretor. Gabarito da noite. Olha aí, galerinha. Professor Souza Nunes, primeira questão é segunda C, terceira D, quarta questão, item é inglês 5B, 6E e espanhol com a professora Ana Paula 7D e 8, item B de bola. Beleza, galerinha? Finalizamos aí essas 2 semanas para apenas o primeiro round. Então a gente fecha essa semana maravilhosa, desejando a todos e todas que estão aqui, se prepararam ao longo do ano, com certeza domingo é o dia da vitória e obviamente, vão fazer uma excelente prova e segunda-feira estaremos de volta para o nosso segundo round. Beleza? Valeu, galera. Bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.